E em Terra e Paixão, Caio finalmente descobrirá o nome da pessoa que pagou Ernesto para cortar o freio do carro de Daniel. Ademir, ao tentar ajudar Caio, ficará gravemente ferido. E Antônio, ao falar com Caio, pergunta: mas quem faria algo assim, Caio, com Ademir? Caio então responderá: eu e o meu tio, nós tínhamos descoberto que o acidente do Daniel tinha sido criminoso, meu pai. E quem fez isso com o meu tio foi o mesmo que sabotou o carro do Daniel. Antônio, sem entender, pergunta ao filho: e quem faria uma coisa dessa? Caio contará ao pai o nome da pessoa que pagou o Ernesto para mexer no freio do carro e o delegado para que parasse as investigações. E Antônio, ao descobrir, ficará em choque e, olhando para o responsável, dirá: eu não posso acreditar que você teve a coragem de uma coisa dessa com meu filho, com o meu Daniel. Antônio, furioso, fará todos os responsáveis pagarem, dando para cada um castigo pior que o outro. Isso tudo poderá acontecer quando Caio for falar com seu tio Ademir. Ao chegar na casa do tio, Flor, ao ver Caio abalado, perguntará se está tudo bem com ele. Mas Caio, nervoso, dirá: me desculpe, Flor, mas eu vim aqui porque eu tenho que falar uma coisa com meu tio. Flor, vendo que a situação era séria, ela se apressa e vai chamar o Ademir. Ademir, ao ver Flor, pergunta: o que aconteceu, Flor? E Flor responde: é o Caio, ele tá lá na sala e tá querendo falar com você, Ademir, e parece que o assunto é sério. Ademir, preocupado, vai até a sala e, ao ver o sobrinho, ele pergunta: mas o que aconteceu, Caio? Você não parece estar bem. Caio, olhando para o tio, responde: eu vim aqui, tio, para saber o que o senhor falou com aquele Ernesto. Ademir olha para Caio e diz: é, Caio, as coisas são como você pensava mesmo. Alguém pagou o Ernesto. Aquela casa, um mecânico nunca conseguiria comprar. Aquilo ali deve ter custado uma grana, Caio. Caio olha para o tio e pergunta: aquele safado, mas o senhor descobriu alguma coisa, tio? Ademir então responderá: não, Caio. Ele inventou uma desculpa e no final eu acabei não descobrindo nada. E Caio, inconformado, dirá: eu posso até imaginar quem foi, até porque são os únicos que têm interesse que eu desapareça. Ademir fica surpreso e, ao ouvir o sobrinho, pergunta: mas quem seria capaz de uma coisa dessa, Caio? Você suspeita de alguém? Caio olha para o tio e diz: suspeito sim, tio. Na verdade, eu suspeito de 3 pessoas e é muito provável que eles 3 tenham tramado tudo junto. Ademir, sem entender, pergunta: mas me conte, Caio, quem faria uma coisa dessa? Caio se aproxima do tio e, olhando para os lados para se certificar que ninguém estivesse escutando, ele fala em voz baixa o nome das 3 pessoas. Ademir fica surpreso e diz não acreditar que essas pessoas seriam capazes de uma coisa dessa. Mas Ademir adverte ao sobrinho dizendo: Caio, eu posso não acreditar que essas pessoas fariam algo desse nível com o Daniel, mas se o que você disse é verdade, como o carro era da fazenda e quem mais usava era você era o alvo, meu filho. Você tem que ter muito cuidado. Caio diz que já sabe disso e Ademir fala: pois Caio, eu vou lá falar com esse mecânico e sua mulher novamente. E dessa vez eles vão ter que me dizer quem foi o mandante desse crime. Mas Caio alerta o tio e fala: é melhor o senhor deixar que eu cuido disso, até porque a última vez que eu fui falar com esse Ernesto, logo depois eu sofri um atentado. Ademir diz ao sobrinho: mas eu não posso deixar esse crime assim. O Daniel era meu filho e eu vou fazer de tudo para descobrir o responsável desse acidente. Flor, preocupada, dirá: vocês me desculpem, mas eu acabei escutando tudo e eu peço, Ademir, não vá. Agora que a minha filha descobriu que tem um pai, eu não quero que nada aconteça com você. Caio concorda com a Flor e diz ao tio: o senhor deixa que eu cuido disso, meu tio. Ademir olha para os dois e diz: mas nós temos que pelo menos cobrar do delegado uma resposta, até porque o laudo do acidente deve ter revelado alguma coisa. Flor então fala: isso mesmo, é melhor vocês procurarem o delegado Marino, é mais seguro. Mas Caio, olhando para o tio, lamentará: infelizmente, tio, não é assim tão simples.
O delegado, por algum motivo, tá tentando encobrir essa história. Ademir então pergunta: como assim, Caio? O Marino sempre foi um lambe-botas do meu irmão, disso eu sei. Mas daí a cobertar um crime desses, ainda mais o Daniel sendo filho do Antônio, por que ele esconderia uma coisa dessas? Caio então responde: eu não sei, mas eu acho que ele deve ter recebido muito dinheiro. Ademir então diz: pois eu vou lá pessoalmente falar com esse delegado. Caio então diz ao tio: então vamos junto, quem sabe nós conseguimos alguma pista. Caio e Ademir saem e vão em direção da delegacia. Flor fica desesperada. A moça nem imagina a tragédia que está para acontecer. Ao chegar na delegacia, Caio chama o delegado Marino. E Marino, ao ver Caio, pergunta: o que você veio fazer aqui, Caio? Caio dirá: eu vim aqui porque eu quero saber do acidente do meu irmão e saber que fim levou essa investigação. Marino olha para Caio e diz: bem, como você bem falou, foi um acidente e as investigações já foram encerradas. Ademir interrompe e fala: mas como assim, delegado? Se o Caio me disse que os freios do carro que o Daniel estava usando tinham sido cortados. O delegado ficará incomodado com a pergunta e responderá: como eu já disse, o caso já foi arquivado. E realmente, no laudo, os freios apresentavam um problema, mas visto o estado em que o Daniel dirigia naquele dia, fica mais que evidente que o problema foi o Daniel e não o carro. Ademir se altera e fala: mas que explicação é essa? Se tinha um problema nos freios, é claro que isso deve ser investigado. Caio interrompe Ademir e diz: calma, tio, não adianta, esse delegado é um vendido, mas eu sei como nós iremos descobrir quem foi o responsável. Ao saírem, o delegado ficará com medo e dirá: agora esses dois vão acabar descobrindo alguma coisa. O delegado pega o celular e faz uma ligação. Marino então fala: eu só liguei para avisar que o Caio e o Ademir vieram aqui e perguntaram dos freios do carro do Daniel. Marino desliga o celular e pensa: espero que essa história não exploda pro meu lado. Lá fora, Caio e Ademir conversam e Caio diz ao tio: eu tenho uma ideia para saber quem foi o responsável pelo acidente do meu irmão Daniel. Ademir, olhando para Caio, pergunta o que ele pretende fazer. E Caio diz: eu vou atrás da única pessoa nessa cidade que pode descobrir quem pagou o delegado e aquele Ernesto. Ademir então fala para o sobrinho: pois Caio, eu vou encontrar esse tal de Ernesto e te ligo depois se eu descobrir alguma coisa. Mas sem que os dois percebessem, alguém observava de longe. A pessoa misteriosa então fala no celular e pergunta: os dois estão aqui se preparando. O Caio ficou aqui na cidade e o seu tio saiu no carro. Quem eu devo seguir? Uma voz misteriosa dirá: siga o Ademir, que o Caio nós pensaremos depois. Ademir, ao chegar na casa de Ernesto, encontra com Dalva. Dalva, ao ver Ademir, pergunta: o que você veio fazer aqui? Ademir então fala: eu quero saber quem foi que pagou teu marido para sabotar o carro do Daniel. Dalva fica nervosa e diz: mas o meu marido é honesto, essa casa foi uma herança. De repente, Ademir olha e vê alguém entrando. Um homem pega sua arma e aponta para Ademir. E antes que Ademir pudesse fazer algo, o capanga atira. Dalva fica em desespero e chama uma ambulância. Enquanto isso, Caio vai até a cooperativa. Ao chegar lá, ele procura o Enzo. Caio encontra a Lucinda e pergunta: eu vim aqui atrás do Enzo. Você poderia me dizer onde ele tá, Lucinda? É urgente. Lucinda então fala: claro, Caio. Ele tá lá na mesa dele. Caio vai até ele e diz: Enzo, eu tô precisando de um favor teu. Enzo olha para Caio e diz: me diga, Caio, o que você quer? Caio olha para os lados e fala: eu preciso que você tente acessar esse computador do delegado e de outra pessoa que eu vou te dizer sem que ninguém saiba. Enzo, ao ouvir, tenta escapar, mas Caio o pega e diz: você não vai para lugar nenhum. Enzo então diz: mas isso que você tá me pedindo é crime. Caio olha para Enzo e fala: mas quando você me hackeou, você não pensou nisso, pensou? Agora você vai ter que me ajudar ou então vou quebrar tua cara. Enzo dirá a Caio:
Mas mesmo que eu quisesse, eu não tenho acesso aos computadores deles. O do delegado é muito seguro, Caio. Caio, com raiva, dirá: eu já disse para não me fazer de besta. Eu sei muito bem que você é o único nessa cidade que ajeita os computadores de todos. E te conhecendo, você sabe muito bem entrar em cada computador, não sabe? Enzo então diz: pois me solte. Eu vou fazer o que você me pediu, mas não vá falar pra ninguém que eu tenho acesso aos computadores. Isso mancharia a minha imagem. Mas me diga, o que você quer saber exatamente? Caio então diz: eu quero saber se o delegado Marino e esse tal de Ernesto receberam alguma quantia grande nos últimos meses. Em seguida, Enzo abre o seu computador e depois de pouco tempo, Enzo fala: pronto, Caio, eu consegui. Caio olha para Enzo e pergunta: então me diga logo, teve alguma entrada acima do normal? Enzo diz: espera, estou olhando. Mas olha essa quantia, é realmente um valor muito alto. Caio olha e diz: eu duvido que um delegado ou um mecânico conseguiria esse dinheiro nem mesmo depois de uma vida de trabalho. Mas me diga, quem foi que pagou? Enzo então fala: eu já coloquei para imprimir, só alguns segundos e você vai ver. Caio então diz: hoje eu vou descobrir finalmente quem tirou meu irmão de mim. Mas quando Caio pega a folha na mão e olha os dados do pagamento, ele fica chocado ao saber quem tinha feito os pagamentos. Caio então diz: mas isso não faz sentido, foram 2 pessoas. Mas naquele momento, Lucinda entra na sala e assustada diz: Caio, você precisa ir até o hospital. Caio, sem entender, pergunta a Lucinda: mas o que aconteceu? Lucinda explica: o teu tio, Caio, o Ademir, ele foi baleado e está no hospital gravemente ferido. Caio então fala: eu disse pra ele não ir lá sozinho. No entanto, olhando o papel, Caio diz: mas agora eu sei quem foi que pagou o mecânico. E eu vou colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas. Caio, ao chegar no hospital, vê todos reunidos e ao se aproximar do seu pai, o jovem pergunta: e o meu tio, pai, como ele tá? Antônio diz: os médicos falaram que é grave, Caio, mas eu não entendo como isso foi acontecer. Caio olha para todos e diz: isso aconteceu, pai, porque nós descobrimos o responsável pelo acidente do Daniel. Luíde, Irene e Graça olham para o Caio assustados. E Antônio, olhando para o filho, pergunta: mas que história é essa, menino? Caio explica que ele descobriu que o Ernesto tinha sido pago para sabotar os freios do carro que o Daniel tinha usado e que o delegado também foi pago para mentir sobre o laudo do acidente. Antônio, indignado, perguntará: mas quem faria algo assim com Daniel? Caio então diz: o senhor se lembra que aquele carro era eu que usava? Pois é, aquele acidente era para mim. Antônio, inconformado, diz: então fala, quem foi que pagou? Caio, olhando para o Luigi, fala: foi esse italiano que pagou o mecânico. Ele provavelmente queria me tirar da sucessão. Luigi tentará escapar, mas Caio segura o Luigi e diz: você não vai pra canto nenhum, seu farsante. Irene então diz: mas que história é essa, Caio? É claro que o Luigi não faria uma coisa dessa. Caio olha para Irene e fala: não seja hipócrita, Irene. Eu sei muito bem que foi você a pagar o delegado para ele ocultar esse detalhe do freio e fingir que foi só um acidente. Antônio olha para o filho e pergunta: como assim, Caio? Que história é essa? E Caio explica: essa megera tentou se livrar de mim, mas acabou fazendo o próprio filho se acidentar. Luigi, desesperado, fala: mas não foi culpa minha, Caio. A Irene que me mandou pagar o mecânico. E eu não sabia que era para uma coisa dessas, Caio. Antônio fica abalado e se senta. Olhando para a mulher, ele diz: você tirou de mim o meu filho. Antônio dará um tapa em Irene e fará uma ameaça: eu vou fazer vocês todos pagarem. Você, Irene, você, italiano, e também aquele delegado e aquele mecânico safado. Irene, chorando, dirá: me desculpa, Antônio, eu nunca quis que o Daniel se acidentasse. Eu perdi também um filho. Mas Antônio dirá:
Mas se não fosse o Daniel, teria sido o Caio. E de qualquer forma, eu teria perdido um filho. E isso eu nunca vou te perdoar, Irene. Petra então olha para Luigi e Irene e fala: como vocês puderam fazer isso? Vocês me tiraram meu irmão e muito provavelmente foram vocês a fazerem isso com meu tio. Petra continua dizendo a Irene: eu me envergonho de ser tua filha e eu quero que você mofe na cadeia. Luigi e Irene serão presos. Antônio também dará a ordem para que seus capangas sumam com Ernesto e o delegado Marino. Ademir consegue se recuperar e depois, já recuperado, ele vai até a cadeia, onde está a Irene, e fala: você tirou meu filho de mim e eu vim aqui só para te dizer que você irá passar o resto da tua vida aqui sozinha, Irene. Você merece. Agora me contem aqui, qual seria o melhor final para a Irene? E de onde vocês estão nos assistindo? E se vocês estão gostando da novela Terra e Paixão, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação do canal. Isso é tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!